Hoje estamos aqui no condomínio Suprema Itália, cidade aqui de Cuiabá, Mato Grosso, nossa cidade maravilhosa, para mostrar para vocês essa casa que a gente fez aqui, uma casa moderna, uma casa contemporânea ao mesmo tempo, com a essência e o traço da arquitetura que a gente faz no nosso escritório. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, nossa garagem, é uma garagem com esse conceito mais escuro, com essa pegada com as vigas que a gente gosta de colocar nos nossos projetos. Aqui a gente teve esse trabalho, esse cuidado, a mesma cor da viga, prolongar no forro da garagem, então a gente tem esse conceito mais escurinho e esse charmezinho que a gente gosta de colocar nos nossos trabalhos. E é aqui, entrando na nossa garagem, que é uma garagem, como eu disse, é uma garagem que abriga aqui facilmente 4 carros. A gente tem esse paredão de concreto aparente, que é essas ripas de concreto que eu acho maravilhosas, dos nossos parceiros da 31. E ao fundo a gente tem esse trabalho de iluminação, né, esses balizadores embutidos de solo, para à noite fazer a mágica acontecer aqui, mostrar esse revestimento bem trabalhado, bem movimentado. Ao fundo aqui no nosso projeto, a gente tomou o cuidado de ter esse trabalho de ripado de alumínio, fazendo essa composição, né, do painel, fechando todo esse fundo da garagem, dando esse fechamento assim mais intimista, mais minimalista do projeto. E aqui a gente tem, né, uma abertura que dá acesso ao corredor de serviço, com uma abertura ampla, que eu gosto de colocar nos nossos trabalhos, sempre falo para os nossos clientes de fazer isso, né, de ter uma abertura que vai piso-teto, para a gente ter esse painel mais alongado. Que a gente tem a mesma situação, tem um cômodo que a gente vai estar mostrando para vocês mais para frente, mas que ele também tem essa abertura chegando até o máximo que for possível ali, mas nesse caso ela ficou chegando até aquele ponto que a gente está vendo, quanto do estrutural. E aí esse volume também conversando com o outro lado da casa, nessas ripas de concreto aparente, que a gente gosta muito de trabalhar e colocar nos nossos projetos. Aqui no chão a gente tem o piso da garagem mais claro, para não ficar tão escuro, senão a gente tinha fundo escuro, teto escuro. A gente já deu uma aliviada um pouco no projeto, mas na sequência a gente veio com essa ideia de um piso mais escuro para essa parte que a gente tem da entrada da casa, marcada com esse revestimento mais escuro. Aqui a gente utilizou o Portobello Edge, que é um revestimento que eu gosto bastante de utilizar no escritório, que ele tem um sensorial, ele tem uns furinhos no revestimento, e a gente tem esse movimento, que é esse convite até a entrada principal, que é essa nossa Big Door, que a gente fez em sistema de alumínio ripado, que é o mesmo sistema que conversa com a fachada, ele tem uma faixa superior lá, e ao fundo ele conversa com o ripado que a gente tem na garagem. Então a gente tem o quê? Essa composição da arquitetura com volumes bem alongados, que dá essa sensação de amplitude que a gente gosta bastante de fazer nos nossos projetos. E o bacana dessa casa é que ela é uma casa térrea. Então a gente conseguiu ter uma casa térrea, mas com uma fachada bem alta e não perdeu aquela sensação de amplitude. Que na grande maioria das casas, quando sobe muito, dá aquela sensação de caixotinho, né? Aquele predinho para cima. Aqui não. A gente conseguiu, apesar dela ser uma casa térrea, dar uma sensação de ser uma casa alta e ao mesmo tempo ampla. E aí com isso, a gente tem esse nosso passeio, esse nosso convite, a nossa Big Doors, que é essa nossa porta principal, que aqui sim a gente vai começar o nosso tour de verdade e a gente vai conhecer um pouco dos segredos dessa nossa residência. Então, pessoal, entrando aqui na casa, a gente tem essa residência que a gente fez, esse espaço gourmet, que a ideia do nosso projeto era manter essa situação do pé direito duplo, um pé direito mais alto, que vocês vão estar olhando, acompanhando aí no vídeo. Ao fundo, a gente tem o espaço da bancada, da ilha, esse efeito que a gente gosta de trabalhar do mármore escuro, com essas linhas um pouco mais minimalistas, com esse balcão, com a estrutura mais fininha. E aí nesse projeto, para trazer um pouco da identidade da fachada, a gente compôs aqui no balcão inferior o ripado de alumínio, que é o mesmo ripado que vocês viram lá na parte da fachada do imóvel. E a gente tem aqui essa quebra um pouco do pé direito duplo, para eu conseguir ter esse trabalho de acolhimento nesse espaço
E caso o cliente venha interessar em fazer, por exemplo, uma coifa, um cooktop, um balcão que tenha algum tipo de exaustão, eu consigo fazer uma exaustão vertical aqui no projeto. Mas nesse, o cliente ele já se preparou para fazer uma infraestrutura para a gente conseguir colocar uma coifa com sucção para o solo, que ela tem um duto que vai levá-la para a parte externa. Mas qual que era a ideia nossa então do espaço gourmet? Ter essa sensação, né, moderna, contemporânea da casa, com o pé direito duplo, com um piso um pouco mais claro para contrastar um pouco a ideia da construção, mas com certeza a gente ter essa visão, né, essa amplitude da casa para a parte externa, que é hoje o coração dessa residência. A gente sempre vai estar olhando isso nos nossos projetos, essa sensação da natureza abraçar a casa e a casa se conectar com a parte externa. Mas olhando um pouquinho mais o espaço gourmet, a gente tem para abrigar aqui, né, e auxiliar os nossos clientes um espaço que a gente destinou esse espaço para um lavabo. Então a gente vai ter aqui um lavabo seguindo a característica do projeto, que é um lavabo com cores mais escuras, um lavabo com revestimento mais limpo, mais minimalistão também, que é a estrutura que a gente gosta de fazer aqui no escritório. A gente colocou ali junto ao lavabo uma janela, e aí saindo ali da parte do lavabo, a gente pensou para esse projeto um espaço destinado para trabalhar com um home office. Vamos imaginar que o cliente ele precisa trabalhar em casa e ele tem que receber às vezes uma visita, um advogado, às vezes tem uma pessoa para estar recebendo, um administrador, um contador, algum cliente que tem essa necessidade de estar recebendo algum cliente ou às vezes mesmo até um colaborador na casa dele. A gente, pensando nisso, fez aqui um cantinho que ele atende como sendo um escritório para o nosso cliente. E aí esse escritório ele tem ali uma abertura de vidro, conecta com a garagem, e o cliente, se ele tiver vontade de transformar essa abertura em uma porta também, ele consegue ter, né, um acesso independente da porta principal para essa parte do escritório. E aí saindo aqui do escritório, a gente voltando para o espaço gourmet, a gente consegue curtir, desfrutar um pouquinho do ambiente e com certeza ter essa vista singular da parte externa da casa, e imaginar a família desfrutando desses ambientes. Aqui no Espaço Gourmet, pessoal, a gente pensou também em ter uma cozinha de apoio ao fundo, que a gente vai estar olhando agora. A gente tem o Espaço Gourmet. Na sequência do Espaço Gourmet, a gente tem esse passeio com um convite que eu gosto de fazer. Aqui a ideia é ter um quadro, um painel, e aquela visão bacana do espaço ali do fundo com paisagismo bonito. E na sequência nós temos uma cozinha, foi uma cozinha pensada para ser uma cozinha prática do dia a dia. A gente trabalhou com os balcões em quartzo branco, um trabalho de cuba bem elaborada, já com calha nela. Inclusive, vou chamar aqui para falar com vocês uma das nossas colaboradoras lá, a Gabriela. Vem cá, Gabriela. Gabi trabalha com a gente lá no escritório, depois vocês vão ver quem está aí junto conosco na gravação, porque lá no escritório é assim. Você tem que colocar todo mundo pro rala, todo mundo tem que vir aqui fazer captação junto, todo mundo tem que falar, porque a moagem é grande lá. Participa de tudo. Tem que participar, isso mesmo. E aí, quando eu vi agora aqui a Cuba, a Gabriela, a gente está fazendo uma casa, né, para a família dela, e lá a irmã, na residência que a gente está fazendo, estava querendo colocar aquele sistema de calha úmida na própria bancada. E às vezes não é possível colocar aquele sistema de calha úmida porque a profundidade da bancada ela tem que ser superior ao padrão que a gente está utilizando aqui, que é de 70 centímetros, 80 centímetros. Ela tem que ter o quê? De 90 a 1 metro de profundidade. Porque aí eu consigo ao fundo, às vezes, os clientes gostam de colocar ela ao fundo da pia, eu ter condições de colocar esse armazenamento. Mas aí nesse caso aqui, desse projeto, o que a gente conseguiu? A gente arrumou uma cuba, que a cuba possui já para ela esses kits, né, esses sistemas. Então quando ele quiser utilizar o escorredor, para não ter aquele escorredor em cima da bancada, ele consegue também colocar isso aqui.
podia colocar isso aqui lá no projeto da sua irmã. Interessante. Depois você pega, né? Uma cuba bem maior. Uma cuba grande, realmente aqui deve ter 1 metro, mais ou menos, de cuba. Ela só é um pouquinho mais estreita, mas é uma cuba bem legal e atenderia super bem. Ela tem o espaço para colocar xícara, copo, prato, talheres. E aí esse efeitozinho minimalista que a gente gosta de colocar. Um acabamentinho slim. Outra coisa também lá no escritório que a gente gosta bastante de fazer é a questão da roda banca, trabalhar o mesmo material que a bancada. E aí, naturalmente, eu não revisto o restante da cozinha, que eu vou colocar armário, vou ter geladeira, vou ter armário superior, vou ter armário inferior. Às vezes os clientes até gostam de colocar o armário, o revestimento no balcão inferior por uma preocupação com umidade. Mas pós essa parte aqui, a parte superior, eu vou ter um revestimento com armário em cima. E às vezes eu gerando um acabamento de pintura, naturalmente eu vou gerar economia para o meu cliente. Então isso aí é uma das coisas que a gente gosta bastante de fazer. Aqui ao fundo nós temos uma despensa. Ela vai estar meio bagunçada, querendo ou não. É onde o pessoal está organizando para colocar material de limpeza, mas aí eu tenho a cozinha, tem uma despensa que é o apoio da cozinha aqui no dia a dia. Ao fundo uma lavanderia compacta, também balcão, espaço para colocar a máquina, armário superior. Por isso que a gente faz essas janelinhas mais slims, que na grande maioria o cliente fala, não, bota um janelão. Só que se a gente coloca um janelão e a lavanderia ela já é compacta, eu não consigo absorver legal o espaço com a marcenaria, com o armário. Então a gente vem e coloca o armário aqui em cima, mesma coisa aqui desse lado, coloca o armário em cima, coloca o armário embaixo. E aí nesse projeto a gente tem essa abertura toda envidraçada para a parte de fora aqui, para conseguir ter claridade e ao mesmo tempo aqui a gente consegue ter circulação de ar para o espaço. E é isso, pessoal. Saindo aqui da cozinha, pessoal, vamos comigo. A gente tem nesse corredor, que é um corredor que dá acesso às 4 suítes desse projeto. E aí, para esse corredor, eu sempre gosto de fazer esse recuo para preparar ele para ter um armário roupeiro de apoio. Então aqui vai estar uma estrutura para estar colocando os guarda-roupas, para você não precisar utilizar os guarda-roupas internos dos quartos para rouparia. Então dá para fazer um frigobar também, dá para ter um apoio. E aí na sequência a gente vai ver o primeiro quarto, que são 4 suítes como eu falei. Essa primeira suíte, ela já é uma suíte que tem uma vista privilegiada, né, do jardim da casa, com as esquadrias bem altas. Aqui nessa suíte nós temos os banheiros, todos eles com esse sistema de clarabóia. É algo que nós gostamos bastante de fazer dentro do escritório, que é essa abertura que mostra a claridade natural no ambiente. E essas clarabóias que a gente desenvolve, todas elas são ventiladas, então não é apenas um vidro ali, ele tem sim um sistema de veneziana perimetral nela, que faz a circulação do ar. E a ideia é ter um grande roupeiro que conecta até essa parte mais ou menos aqui do quarto, um balcão de apoio com televisão, uma cadeirazinha para poder fazer uma leitura, para poder estudar quando for os filhos, uma cama de casal com os criados laterais. É um quarto compacto, um quarto enxuto, mas que atende várias gerações da família tranquilamente. E a gente vai seguir um pouco mais aqui para a casa, para estar mostrando para vocês os outros quartos. Então, como a gente vai dar uma olhada no restante da casa, vai ter uma pessoa muito especial que eu vou estar mostrando para vocês, que é a pessoa que manda lá dentro do escritório, é minha gerente, Taíla, que está sempre conosco lá, fazendo a força-tarefa de gerenciar, organizar, monitorar todos os processos. Se tiver erro no projeto, a culpa é dela, e a gente vai conhecer aqui, né, Taíla? Esse ambiente que é o outro dormitório, que tem uma vista bem legal. Você já se imaginou, Taíla, dormindo num quarto desse, acordando todo dia com essa vista maravilhosa? Maravilhoso. E uma coisa que a gente gosta de fazer sempre é colocar a porta, né, até o forro, para ter essa visão mesmo de toda a área externa. Em vez de colocar só uma janelinha com um peitoril, dá uma amplitude maior para o quarto. A gente gosta que tem esse efeito, sabe? De que eu tenho uma integração
do ambiente interno com o externo. E quando a gente faz a abertura até o chão, eu consigo ter esse sensorial. E uma coisa também que às vezes a gente faz para uma otimização e às vezes até uma economia para os nossos clientes a gente vai fazer a famosa pergunta: você vai colocar na sua casa cortina de tecido com blackout? Se o cliente fala assim, sim, eu vou colocar, a gente fala, então não precisa fazer um investimento com aquelas persianas motorizadas. Porque se você for parar a pensar, você está colocando a persiana motorizada na sua casa e ainda está colocando a cortina de tecido, ainda mais o blackout de tecido. Então isso aqui é uma casa, inclusive, que a gente fez esse partido para o nosso cliente. Ele preferiu ter a abertura maior em vidro, em alumínio e vidro, e não colocar aquele sistema de persiana integrado para ele ter essa sensação de amplitude e também essa conexão com a área externa. Não é mesmo, Thaíra? Então isso aí é uma das coisas que a gente sempre faz essa pergunta para os nossos clientes. A gente faz esse briefing, né, com ele na hora de conversar a respeito de algumas questões, sempre preocupado um pouco com essa situação, né, do custo-benefício. A gente consegue ter um acabamento bem legal e ao mesmo tempo otimizar um pouquinho mais para ele. E a gente vai, né, mostrar ali o espaço do casal, a área de quem manda na casa. Nosso banheirão também com a Claraboy, que a gente gosta bastante. Fica lindo, né? Fica muito bonito isso daí. E a gente tem aqui mais um dormitório padrão, semelhante aos outros. Um dormitório, cama de casal, e aí essa parte de balcão, banheiro semelhante. E aqui sim, a gente vai para a suíte principal. Suíte master, que eu brinco lá no escritório, que é a suíte de quem paga a conta. E a gente tem aqui o banheiro principal, um espaço destinado à realização de um closet legal. Vai ter um closet separando o quarto, com o próprio armário vai dividir o quarto aqui nesse projeto. A belíssima vista externa que os nossos clientes terão quando eles estiverem aqui aproveitando a vida deles, curtindo os momentos, às vezes com os filhos, com os amigos ali fora. E a gente tem a nossa sauna praticamente, é um spa, né? A gente tem um spa aqui dentro do Cuiabá já é uma dele. sauna. É uma sauna, a gente brinca que tá calor pra caramba. Cuiabá é Cuiabrasa, é um sol pra cada um. E vamos lá, a gente tem aqui, né, um balcão com 2 cubas, vaso sanitário, um cantinho que a gente gosta de fazer, ao invés de colocar uma janela, colocar um fosso de luz. Aqui está um pouco judiado o paisagismo, porque a casa ainda não está sendo habitada. Então é natural que o paisagismo acabe não conseguindo sustentar. Assim que tiver um morador nessa residência, com certeza vai ficar muito legal. Nosso box, que ainda não foi instalado, por isso que a porta até abriu um pouco mais. E tem um limitador aqui no box. A gente tem a ducha dupla, nicho para cada um no banheiro. Nesse caso, sempre pensando nessa questão da praticidade, também na economia para os nossos clientes. A gente fez as prateleiras do nosso espaço do shampoo com o próprio porcelanato. Então a gente tem esse super quadra, que é esse material que está aqui da Porto Belo, editadinho, né? Ele todo, eu não sei como é que chama esse processo, né? Que eles fazem tipo uma meia esquadria aqui. Mas basicamente fez a prateleira, embutiu o cantinho do LED e a gente conseguiu ter esse acabamento monotônico, né, monocromático, mais suave, né, para o banheiro e automaticamente bem refinado. E vamos conhecer um pouquinho mais dessa casa. E esse projeto é muito bacana porque é de um cliente que gosta muito da assinatura do escritório. Tem muitas coisas aqui que é bem característico do escritório. As vigas, né, com esse aplique de viga aí. Os detalhes no muro também, que a gente gosta bastante de fazer. Essas esquadrias dos quartos, que são as portas piso-teto. E o piso amadeirado nos quartos, que dá essa sensação de aconchego, de quentinho, que a gente sempre indica. E vocês podem ver que dá uma diferenciada de um piso mais frio para um piso mais quente nessas áreas que são íntimas. Agora a gente está aqui na parte externa da casa, esse pátio que a gente preparou para os nossos clientes, com essa atmosfera acolhedora, com essa piscina maravilhosa. Aqui nesse projeto a gente trabalhou todos os revestimentos da casa com os revestimentos da empresa Porto Belo.
E aqui a gente fez o mesmo conceito que a gente sempre tem feito nas nossas casas, que é essa proposta da gente ter o piso da casa conectando com o mesmo revestimento dentro da piscina. E aí, para a gente conseguir ter esse acabamento, a gente pede também para as empresas fazerem um chanfro com o próprio revestimento na borda e a gente ter essa fluidez da casa. E aqui vocês podem ver que o acabamento do revestimento grande dentro da água, ele fica legal. Tem muito cliente às vezes que me pergunta, Carlos, mas dá certo colocar um revestimento com formato maior? E eu falo sim que dá certo e dá um excelente acabamento. E se a gente parar para pensar, hoje o revestimento grande, ele trabalha o quê? Com menos rejunte, então a gente tem essa fluidez, naturalmente a piscina até fica mais fácil de fazer a higienização dela e fica bem mais bonito, né, pessoal? Fala sério. E aí, para poder funcionar também essa piscina, a gente tomou esse cuidado de trabalhar com um ralo perimetral, e a gente trabalhou com esse ralo perimetral, que é um ralinho bem minimalista, bem fininho, ele é uma calha, né, uma chapa de metal que tem aqui, que ela é chumbada no concreto, e aí ela vem fazendo esse contorno na casa. Nesse caso aqui a gente fez esse contorno finalizando aqui nesse bloco, e aí eu automaticamente abracei esse volume da piscina e a gente tem aqui algumas pérolas que a gente gosta de colocar no trabalho para embelezar um pouco mais, dentre eles os pisantes que a gente colocou para ter esse convite, eu gosto de dizer, é um convite para passar pela parte externa da casa. E aí na sequência que eu venho dessa passarela dentro da água, a gente tem aqui uma hidromassagem para curtir com a família, sempre esse trabalho de pergolados que eu gosto de fazer, essa estrutura imitando uma estrutura metálica que na verdade aqui ela é uma viga de concreto armado com um trabalho de acabamento, né, emoldurado, uma moldura feita pela empresa Dopol, que ela trabalha com isopor revestido com uma camada de cimento argamassa bem fininha, com uma tela, e eu consigo, né, ter esse acabamento que a gente está vendo aqui. E aí, para completar essa área externa, que a gente tem aqui o piso bacana, conectando com o piso da piscina, o ralo com esse acabamento minimalista, a borda chanfradinha, os pisantes, a hidromassagem. A gente tem também aqui o nosso queridinho, que é o nosso lavabo, que é um lavabo que a gente trabalhou com revestimento, chama Pietra Lombarda, que é um revestimento bem legal da Porto Belo. E aí a gente tem, além desse revestimento, essa bancada esculpida e a nossa clarabóia ali acima do espaço do vaso sanitário. Ainda aqui na parte externa dessa nossa residência, pessoal, eu sempre gosto de falar sobre essa questão do conceito das aberturas, desse cuidado da gente ter toda a integração da parte interna da casa com a parte externa. Aqui não foi diferente, os dormitórios, o quarto principal, o quarto dos filhos, a gente conseguiu realizar nesse projeto com que eles tivessem acesso a esse visual da parte externa. E além do acesso, eu gosto de, quando possível, tentar fazer isso daqui que aconteceu nesse projeto, que eu acho legal, acho interessante a gente mostrar. A área gourmet para a área externa, a gente tem a conexão e o fechamento através das esquadrias. Mas na grande maioria dos casos, o que a gente vê no mercado é aquele sistema de calha feito inferior da esquadria no próprio material do alumínio. Então você tem aqui, vamos imaginar aqui, eu tô com a esquadria preta, aí eu tenho um piso claro, eu teria aquela chapa preta aqui embaixo com as guias, né, com esses canais, e na sequência retornaria o piso claro da área externa que eu gostaria de ter a fluidez. Nesse projeto, o nosso cliente ele contratou uma esquadria que me permitiu fazer esse sistema, que são os trilhozinhos individuais, um sistema aqui acho que é macaron que chama esse sistema, mas que eu pude colocar um revestimento e uma pedra natural que trouxesse a mesma tonalidade e eu tivesse essa abertura mais fluida entre os ambientes. Então isso daqui me trouxe um acabamento mais minimalista, mais sofisticado. Poderia ter sido um sistema com dreno oculto também aqui na parte das esquadrias, mas não foi o que a gente colocou para esse projeto. E uma outra coisa que eu gosto também de sempre falar lá no escritório, com a minha equipe, com os nossos clientes, quando a gente está desenvolvendo os nossos projetos, é essa preocupação que aconteceu aqui na casa desse nosso cliente. Essa é uma residência que ela já está pronta tem algum tempo, mas quando o colega, o outro profissional veio e fez a casa, né, que ele projetou ali para o fundo,
que eu super entendo, às vezes não tem como. O programa de necessidades do cliente, às vezes, é um programa de necessidades maior, não caberia dentro do terreno do cliente, mesmo ele verticalizando a casa e tudo mais, aconteceu o que aconteceu aqui. As esquadrias ficaram o quê? Voltadas para a área privativa, para a área de lazer da casa do nosso cliente. Mas a gente ainda assim sempre prevê, caso isso venha a acontecer no projeto, uma faixa que é um canto que a gente recua para deixar uma faixa de respiro, né? Que pode ser futuramente agora preparada para colocar uma forração mais alta para a gente conseguir criar, né, um bloqueio visual e automaticamente privacidade para os nossos clientes e também para os vizinhos, porque infelizmente aconteceu isso. Mas é comum acontecer, não é o ideal, mas quando acontece, pelo menos que a gente possa prever esse espaço aí para estar criando esse bloqueio visual. E assim, A gente preza muito pela biofilia, né? Por esse contato com a natureza. Vocês podem ver aqui também umas teias de aranha, uns bichinhos aqui, uns negocinhos. A gente leva bem a sério. Gimbal, esse gimbal também é cinema. Vai ter uns vídeos que vai ter que cortar pro B-roll, porque o gimbal tá meio assim. O gimbal, ele bebeu um pouquinho à noite, aí ele tá meio animado. E aí, aqui na parte externa, pessoal, eu sempre gosto de ter esse conceito de que todas as aberturas... Ai, deixa eu me esconder, eu Como é que era, cara? É, que o carinha tá aqui. Amiga, pra cima. Agora vira. Partiu fachada. São umas palhaças, né, cara? Isso aí são umas palhaças, mas tá bom. Hoje não vai ser o que for, vai ser que calor. Pronto. Acredito eu que sim. Alguém falou do fita de LED, que é uma marca da sua arquitetura também. É que nós estamos derretendo já. Agora assistiu. Maria, derretendo.